a fazer a obra de Deus. E não posso fazer a obra de Deus sem frutos. E a quantidade dos frutos não estão relacionados na minha vontade. A quantidade dos frutos depende daquele que me enviou. Porque aquele que me enviou, ele me deu uma terra que cabe certa quantidade de colheita. Por mais que haja muita semente, se o espaço for menor, isso não pode funcionar. Assim que por mais que haja pouca semente e espaço enorme, a colheita sempre será reduzida. Para dizer que cabe aquele que envia trazer o espaço certo e a semente certa que irá combinar com o nosso trabalho. Você não me entende? E eu quero falar dessa forma que o que você vive não depende somente do teu esforço, mas depende daquilo que Deus quer que aconteça na tua vida. Por mais que você queira coisas maiores, se Deus já preveu o perigo futuro, enquanto Ele já te preparou uma casinha lá nos céus, não vai te dar aquilo que você precisa, porque sabe que você vai se desviar. E Ele não vai ter alguém naquela casinha que preparou nos céus. Então as dificuldades e barreiras não simplesmente vêm do diabo, mas Deus permite para que isso aconteça do modo a não haver embaraçamento na tua casinha lá no céu. Eu estou a falar com alguém. Então, um gabile não ferva, igual a rinino lhe dá um punta, porque a fervura irá te fazer você enlouquecer. O tanabela me se amanhã. Vais cobiçar o cabelo do outro. Enquanto o alta nível é espírita. Quando você ainda está no nível daquele cabelo natural. Aquele cabelo que traz depois se esconde lá dentro do cabelo. A espregueta. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E a louco um gato médio da guarica nível é espregueta. Se não aceitar que ainda estás naquele nível, espregueta. Mas tá contigo um cangueiro com lomba de jogo da mano. Vão te conhecer
pedir emprestado o A carro. não culomba cara, não culomba ainda, culomba cara, não culomba. Uma sequência lá no Boando em Cauê. Já tem sequência de onde foste. Aunque será similar, se o nome é Antes de tirar, já pediste emprestado de outra pessoa. e você não consegue combater as dificuldades da vida. Mas não pode controlar os carros. Porque você nunca preparou-se para aceitar que estás num nível de espregueta. Precisa de agarrar forças que irão te ajudar a quebrar o espírito de espregueta. Para entrar no espírito de Peter Tosh. E vai poder sair daquele nível. Para um nível que você frequentará ao salão pelo menos uma vez por mês. Enquanto você não aceitar isso, você vai cometer erros gravíssimos na vida. Parece que eu comecei de cima desde que eu desço. A Bíblia diz o seguinte: A Bíblia diz Ele me ensinou para eu seguir os mandamentos. para lhe lançar chineleto. Os 10 mandamentos A chineleto chegou. que irão me proporcionar a vida. Deixa eu chegar também ver aquela auto-me. Assim dizia o Salomão. A Natan Salomão. Ele me ensinou. Yena anidotisi. Quem que ensinou? Imaraga mudotisa. Davi ensinou a Salomão Davi adotisi Salomão. os mandamentos. A chineleto. Os mandamentos que Salomão tinha que seguir. A chineleto deve Salomão na panela cozinança. Trouxeram a vida no Salomão. Trouxeram a riqueza no Salomão. Esse é o ponto que eu estou mirando. Trouxeram a prosperidade no Salomão. Esse é o melhor para Salomão. Os mandamentos que foram ensinados por seu pai Davi. A chineleto deixa que a gente sua teta não era Davi. Trouxeram a soberania no Salomão. Esse é o Guetime. Trouxeram o admiro no Salomão. Esse é o trabalho com Salomão. Os mandamentos, A chineleto. em outras palavras, lhe proporcionaram uma vida. Igreja, nós devemos entender uma coisa.
pode vestir. Wena u nga yambala ina. Mas o que te torna você diferente Kambe leswi ku endlaka wena são os detalhes. i ma-detalhes lawa ya matsongo. Quais são esses detalhes? Mani ma-detalhes. É você saber I wena u tiva. que para você se dar bem com Deus, Loko para wena u ve ni madyelwana precisa de se dar bem com a tua família. u fanela ku ve ni madyelwani ya manene na ni ndyangu wa wena. Celebra. Mais forte. Pelas coisas mais que se ser enchido. Povo de Deus, vamos escutar algo. Abano balanceira o puta na minha que tu amor. As pessoas seguem maluquice das mentes deles. Procuram investir Para ver se ela pega. nas novas ideias. Chega a minha secretária de intro. Investir na nova ideia é muito bom. Aku investir na minha secretária de intro, né? Mas fazer de tudo para deixar estável a ideia passada é mais melhor. Kambe kuva uyenje kwani kuva a minha secretária nga hunze. Swimi sima ngopfu. Deixa-me descer para vocês poderem caminhar comigo. Eu sempre gosto de descer. Porque quando eu desço, você entende logo. Usaloko nishika mu twisise. Aleluia. Você entende logo. Ni twisise Escuta. Yengisi. Eu vi numa dessas redes Nivonile eka maredi yokari. uma senhora que estava grávida e tem marido. Wasatani kwiri. Estava numa rubrica vai dar namoro. Ani ka rubrica vai dar namoro. E disseram, Bako. a senhora tem marido? Aku mama unilunga. Ela disse, sim, mas não estamos. Aku inakamba itsamsekana. Aleluia. Louvado seja Jesus. Quero um marido que vai lhe amar e lhe respeitar. Aku nilava wanuna lwanga tandranza khanhlonipha. Aquele marido em casa não está? Não está a se dar bem, não está nada bem. Niluyanga na ekaya. Então, de uma forma resumida, Resumir. ela está preparada para se submeter num novo relacionamento. Yena lulamile para angena ka relacionamento li. Mas o que destrói o relacionamento Kambe leswi hatulaka marelacionamento. geralmente é falta de submissão. E makambe yo tala ni ku pfumala ka submissão. As pessoas estão preparadas para poderem entrar num novo relacionamento, Vanhu va lulami para va nghena ka relacionamento lintshwa. mas não conseguem fazer nada para resgatar o relacionamento passado. Kambe va swi koti ku endla nchumu para va tlherisela a relacionamento leri nga hundza. Porque a mente de cada um Hikusa miehleketo ya kun'wana na kun'wana te engana dizendo que lá onde você vai dar tudo certo. ya ku wonga yi ku hala u yaka kona swi ta lulama. Igreja, devemos entender uma coisa, Kereke hi fanele u twisisa xilo. que não existe um relacionamento para sempre, A ri kona relacionamento leri li tshamaka hi laha ku nga heriki. mas nós podemos tornar o relacionamento mais. Kambe hi nga pfuluta a relacionamento li va hi laha ku nga heriki. O que devemos aprender a fazer Leswi hi fanelaka ku dyondzela ku endla é valorizar certos detalhes. i ku hi teka risima ka madetalhes yo karhi. Igreja, eu sempre falo de mentira. Kereke minkarhi hinkwayo na vulavula. Vocês mulheres são mulheres que têm certificados para mentir. N'wina vavasati muni na certificado para muheva. Aleluia. Louvado seja Jesus. Então use esses certificados para deixar o vosso lar brilhante. Tirhisani ma certificado lawa para kuphathimisa a mindyangu ya n'wina. Abana não dá bona, o chão que vai lá. Os filhos quando vocês têm não porque são bonitos. Mas muna pai, não vai lá, vai lá, só o Mas chão vocês já. mentem para os vossos O filhos. bebê bonito, bebê bonito. Ah, mas não é Você sabe, isso aqui não é bebê, é Não, se bebê. vai deixar por deixar é bebê de bebê. Mas é bebê bonito. É bebê boa com sucesso. Aleluia. Vai, seja. Mas você está a mentir para aquela criança. Sabe, hoje é velho, se manda. Você enche de beijo aquela criança. Hoje já tem uma Mas beijinha. não usamos tudo isso. Mas você é Mas quando você sabe, já cara dele. cabeleiro. Aleluia. Vai, seja assim. Mas você consegue mentir para aquela criança Hoje é velho, se manda. que é bebê, que você diz que é bebê. É bebê e bebê. Aleluia. Vai, seja assim. Ah, deixa eu entender. Por favor, homem do povo serve, por favor, custa queima tudo. Então, para dizer igreja, Para ninguém querer. você pode
vai permitir também para o seu marido dizer que é doce, é doce. Aleluia. Não conheci. Pastor, Mas não paguei. uma evangelista, Cai entre nós. cai nada. Ainda papai. Celebra a igreja mais forte. Aleluia. Mais forte. Celebra mais forte, mais forte. E o seu neto tinha entrado vai ter 50 anos, vai ter papai aqui. Você é papai que faz fuma, só arranha, mas só filho, qual é a coisa que eu vou fazer? Mas coisa, chica, Ele está ainda em vida porque disseram que ele é bom. aleluia. E faz o que? Está celebrando. É bonito. Sabe isso aqui? Sabe isso aqui? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Minta. É banido. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele é doce, ele é brilhante, ele Vamos, aleluia. A outra vez chiado, mas o que ele é? Você sabendo que Alguém está me entendendo? tu não vai precisar. Alguém está comigo? Tu não vai ganhar mina. Posso pregar mais um pouco? Tá chimarrando na gutó. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ingisa abajali vawe. Obedeça aos seus projetores. Sabe o que depois acontece? Mas tu já Dizem que relacionamento não dão certo. ama relacionamento, ama dar certo. Mas não dão certo. Ama dar certo. E voltam para casa. Porque na minha casa. E encontram quem em casa? Uma mão no carro. Encontra quem? Uma mãe no carro. Mamãe e papai. Ao suor de chuva amanhã, já baba, o teu tá com mamãe. E volta. Mamãe e papai. Voltar a encontrar quem? A do qual não que chuva, mamãe, já não é tua era. Mas há uma, já tá com santa, o teu tá com mamãe. Mamãe e papai. Se você tivesse vontade de escutar a sua mãe, ia te dar o pino de desbloquear a tua solidão. Ensinar quebrada. A minha xisa, show papai ou eles. Mesmo esse Senhor que você chama de pai, Não sabe na chona aí. eu só fico com ele Não porque disse. eu estou a perseverar. Porque o banana. Por meus filhos. A mão vai dar em mim. Porque farelo come sim de coração. Então, quando o John sabe o que ele me proclamou. Você deve aprender a ter o coração de comer farelo. E Cuba, a longo não com o catine. Porque nesse lar onde tu entra, A gente acha que um quarto que está falando. não significa que tudo estará em Mas perfeitas John condições. sabe o que disser. Mas aprenda a ter paciência. Alô, mamãe não é na coisa mais do lado. Se a sua mãe te proferir essas palavras, Alô, não coisa mais defeito, mas na papai se eu for até falar os defeitos que seu pai tem, Menina eu já não estaria aqui. Mas você não tem privilégio de ouvir essas palavras. Quando é na alva, ele não vê o Porque chico. você não aceita Quando é na alfume, ouvir os mandamentos dos seus pais. a puta ajudele tu chama tatana. Por isso que o teu relacionamento morre. Quando no relacionamento lá é ali fala. O teu casamento morre. Os teus filhos andam de qualquer maneira. De qualquer Porque maneira. você não aceita ouvir o mandamento dos seus pais. Por isso que a morte na tua vida segue para pastor de um lado para o outro. O pastor está fazendo o trabalho.
E só aquele que obedece ganha vida. Aquele que não obedece morre. Os mandamentos são eles que produzem um sucesso. Eu sei o que doeu na minha vida. Então eu devo ensinar aos meus filhos. É doce, mas às vezes fica amargo. Estou a ensinar aos meus filhos. Aleluia. Então, Se os filhos me obedecerem, batamanya. irão viver. Se não me obedecer, irão morrer. Ainda estamos juntos até aqui. Seja esperto. Seja esperto. Seja esperto. Mas estão no mundo onde o ensinamento não funciona certo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O ensinamento no teu mundo não funciona de boa maneira. Porque os que te ensinam não sabem o que te ensinam. Pergunta por quê? O professor é formado uma vez. Certo? Professor é formado uma. Então, se o professor é formado uma vez, logo o professor é formado uma. E depois de ano em ano mudam os livros. Será que o professor vai saber dominar aquele livro antes de começar a prestar aula? Então, será que vocês serão inteligentes? Porque nem o vosso professor não sabe o que está vos ensinando. Aleluia. Se você vê um gajo aí chatinho aí a dar lição chatinho, para mudar um botice em como explicar. Se vocês verem um professor a se fazer de chato, não é por ser chato, é porque não sabe o que vai vos ensinar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Está a vos intimidar. Para vocês não levantar dúvidas. Porque dúvida precisa de esclarecimento. E ele não tem como te esclarecer. Anualmente muda-se dos livros. Aleluia. Quando mudam um livro, os levam para reciclagem. Nem todos vão. Aqueles que vão trazer alguma resposta. Vem para dizer que nós aprendemos isso e aquilo ali. Não há espaço para ele. Eu estou a falar com uma professora. Vamos ensinar o quê? Nada. Então, por exemplo, vocês precisam de orar a Deus. Que Deus dê a graça e sabedoria para vocês poderem alcançar o que vocês precisam. Alguém está me entendendo? Escuta a igreja. Eu sou pregador. E eu prego como eu prego agora. Mas se alguém for mudar dessa Bíblia, me dá outra Bíblia. Também. Como é eterna. Não terei fundamento. Porque a teologia foi baseado com este livro. Quando mudam, terei que ficar um tempo na meditação, aprender, entender antes de transmitir para outras pessoas. Então, igreja,
ser obediente. Donde ela vai lá precisar. Seja obediente. Vai na librama para precisar. A minha mãe Mamãe, não pedia, não tinha condições, mas eu acredito que não pedia emprestar lenço de outra pessoa. mamãe não me nanga na matsabele mas anga na kushikota kukombe akulomba tudo. Estamos juntos. Chicão. Não sei, talvez tenha uma pessoa da minha idade aqui. Aniki ngaba ni munhu wa ntangami. Já, está aqui, pessoa da minha idade. Ibe wa ntangami. Madala, Madame, malombana passa para nós. vocês se emprestam roupa com as suas amigas? Amlombana. Não nos emprestamos. Ele, Disse o quê, mamãe? Ava. Não se empresta. Então, ava não é, logo a botsama para conhecer. Os seus filhos, se te obedecem, te Ao que obedecem, gosta comigo, lombana nem baixo. iriam lhes falar que não se emprestem roupa. Aonde te vai? Não irás lhes falar? Eh? Iria lhes falar. Mas já lhes falou uma vez. Eu não lhe consigo, é a minha não nega, pede emprestado. Vai lombana. Emprestam E roupa. ava conhece. Porque não te obedece. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, e na bana, Nós, os filhos, aí tá Joseph, a lombana, Chilo, Shaila. iríamos aprender que não é bom emprestar algo, tipo roupa. Por uma razão muito simples. E razão lá simples. Todos nós somos africanos Nem pode ficar. e nós fomos submetidos a certos espíritos. E na ideia que mulher tá me moia eu De uma forma que existem espíritos da minha família, existe espírito da sua família. E os espíritos da minha família me conhecem, me reconhecem pelo cheiro. Alguém está me entendendo? Não precisa você, o espírito te ver. Só para você passar, o espírito já sabe. Quando eu amo nada. O espírito já te reconhece. Então o que acontece? O que é meu fica com o meu cheiro. Se eu te empresto, você sabe que está a carregar uma parte de mim. Há uma diferença de te emprestar e te dar. Dar é uma renúncia. Emprestar é uma troca. não. É aquilo quando duas pessoas entram em. Não, é aquilo ali, né? Tem uma linguagem. Todos trabalham para a diferença. Acordo. Sim. É pacto. Chamo. Teta. O Gamamoni. Que disser. É pacto. E ela está bem. Mina que está. Chitirisa que está sacada. Minta Gamanishi. Que isso em boas condições. Deixa eu te fazer entender uma coisa. Quando você vai procurar dinheiro, você diz que quer ficar rico. Diz que está bem. Leva, está aqui o Josefana. Então, pega Josefana. Mas Josefana tem como é aquela. Aí não quer saber. Josefana, mas três manifestações por dia. Anima bicho e anima leite, Josefana. E almoço, depois do almoço, anima a sobremesa. E depois tem um jantar bem feitinho. E note bem, Josefane, andar
matsavu, Josepha anatanyama, washibana, utamkesa Josepha, ntamwekeni, ntamikaisa, ukamuteka Josepha na famba naye. O que acontece? Quando você leva alguém meu, eu bato, que eu faço contigo, vai cuidar bem do meu cabelo, vai cuidar bem da minha peruca, vai cuidar bem do meu vestido, e me traga meu vestido com boas condições. E você diz, sim, eu farei essas coisas. E você leva aquele vestido, você levanta com o meu coração. Eu sinto que estou preparando bem. E o meu coração está com aquele vestido. O meu coração está com aquela peruca. O meu coração está com aquele fato. O meu coração está com aqueles sapatos. Quando você põe, você carrega o meu espírito. Onde você for, eu falo para aquele lugar. O que acontece? Quando você chega ali, encontra o homem, também tem o seu espírito, e vai dizer: serão 3 espíritos naquele quarto. São quantos espíritos? 3. E aqueles espíritos vão procurar ter assento, porque você usou. E quando sai daquela casa, o espírito daquele homem que estava com aquela mulher, vão ficar onde? Tem homem que você chega que não te pega cabelo? Quando pega, os espíritos do homem ficam onde? Na cabeça, na tua roupa. E você volta com aquela roupa e te devolve. Para dizer, nem você que emprestou, e nem você que foi emprestado, terá problema de espírito. E todo o espírito precisa de ser sustentado. Eu cometi erro. Eu falei que eram 3 espíritos no quarto. Não são 3, são 4. Porque a pessoa que emprestou não tem namorado. Nunca pegou aquela peruca. Nunca pegou aquelas roupas. Então o espírito deles está também naquela. Quando você sai, vai entrar imune uma bichaca, uma demona, uma mgenisaca antiniawe. Você está metendo na sua casa. Diga vai. Pai, as minhas coisas não estão a dar certo. O papai chama lá. Até tu que já te leva a alimentação. Aqueles espíritos precisam de alimentação. Aleluia. Louvado seja o O pai da Josefa não vai. Como José quer alimentação. Quer alimentação. Vamos dar Josefa. Você conhece Josefinho? Nunca ouviram que você não sabe que alguém que quer ficar constrói casa e depois tem uma cabana lá no fundo lá. Ele come tudo lá na casa grande. Quando vai dormir onde? A casa quer ficar dormindo. Quer ficar dormindo? Aleluia. Não sabia? Constrói, mas ele não dorme ali. Quem dorme? É Josefinho. E à noite Josefa o que faz? Você sabe que à noite o homem precisa de se relacionar, não é? Então Josefa anda atrás das mulheres naquela casa. A sua lençada não é? A procura. Agora não é? A procura. O procura o pau. Não tinha namorada, não dá certo. A não quer. E quando vai
São os E vai sair positivo. aí. Kita kama mchungu. As coisas vão andar, Kita heka. vão acontecer. Não tem como. Ite pata takuloba. Kola É luka. cada roupa emprestada. Au ini sana wajana. Não obedeceu aos seus progenitores. Hallelujah. Louvado seja o Senhor. Au ini sana. Não obedeceu. Você pergunta, Bueno disse. alguém pede emprestar a sua viatura? Amuna olha para o